Jesus. Agora nós vamos para um momento muito especial, que é o momento da palavra de Deus. Então abra o seu coração, pois Deus vai falar conosco neste momento. A palavra de hoje se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso de número 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós vamos dar um ênfase para essa parte A do verso 38 de Hebreus 10, que diz: o justo viverá da fé. Por que dessa palavra hoje? Porque amanhã, dia 31 de outubro, vai completar 508 anos da Reforma Protestante. 508 anos da Reforma Protestante. O que foi a Reforma Protestante? No ano de 1517, no dia 31 de outubro, Martinho Lutero, um monge católico que se converteu, ele afixou em Wittenberg, na Alemanha, num castelo, 95 teses contra a Igreja Católica Romana, e ele foi impactado a ter essa coragem de enfrentar o sistema da época, quando ele leu nas Sagradas Escrituras: o justo viverá da fé. O justo viverá da fé. Um resumo da história para que Martinho Lutero fizesse com que esse movimento que começou em Lutero e durante muitos anos trouxe um grande avivamento à Europa e uma libertação à igreja, se deu porque em Atos nós vemos a história da igreja primitiva, dos apóstolos. E a igreja foi muito bem durante um período de 300 anos. Mas no ano 300, o imperador Constantino, vendo que não podia combater os cristãos, quanto mais perseguia a igreja, mais a igreja crescia, ele teve uma estratégia. A estratégia dele era se unir à igreja. Então, entre aspas, o imperador se converteu, só que quando a igreja o recebeu com os braços abertos, aos poucos o imperador Constantino foi implantando na igreja costumes da mitologia romana, mitologia grega, mitologia romana, e aí nasceu então a Igreja Apostólica Romana, a Igreja Católica Apostólica Romana. Eu quero aqui dar uma fala que eu não sou contra a Igreja Católica. Nossa fala não é contra a Igreja Católica, até porque a palavra católico ou católica significa universal. E nós em Cristo Jesus fazemos parte desta Igreja universal, da Igreja de Cristo na Terra, é um único corpo. Então eu também sou católico, pois faço parte do corpo de Cristo na Terra. Mas nós não compactuamos com a igreja romana que se corrompeu em Constantino, com entre aspas, a conversão do imperador Constantino. Aí a igreja imperou por muito tempo, debaixo desses costumes que o imperador colocou, mas Deus levantou na Alemanha, no ano 1500, um homem chamado Martinho Lutero, que leu nas escrituras: o justo viverá da fé, e ele colocou ali as suas teses, que se resumem em 5 solas. Sola Scriptura, ou seja, só a escritura. Sola Gratia, ou seja, só a graça, só a graça. Sola Fide, só a fé. Solos Christos, somente Cristo. E só lhe deu glória, somente a Deus a glória. E aí nasce a igreja protestante, que hoje somos conhecidos como os evangélicos. Amanhã, uma data memorável, 508 anos da Reforma Protestante, onde hoje no Brasil nós temos a liberdade de adorar a Deus como nós adoramos.
Pastor David. Pastor Rafael, este é um tema muito importante, né? Porque numa data onde muitos países, incluindo o Brasil, dia 31, comemora ali, né, um dia de fato que não agrada a Deus, se podemos dizer assim, né? Mas nós lembramos desta data que para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, a data de 31 de outubro é especial por causa da Reforma Protestante. E não tem como não lembrar de Martinho Lutero, que foi aquele que se levantou após muitos outros, né, muitos outros estarem ali sempre protestando contra a igreja, contra o afastamento, né, pastor? Contra o afastamento da igreja das escrituras. A gente quando lê, vê que Martinho Lutero, a intenção dele ali não era separar a igreja, como o pastor Rafael bem frisou. A intenção de Martinho Lutero não era isso, mas a intenção de Martinho Lutero era trazer uma transformação, uma reforma de dentro da igreja para fora, fazendo com que aquelas pessoas da igreja, né? Martinho Lutero era um monge, era um estudioso da Bíblia. Ele estudava a Bíblia e reparou que muitos estavam deixando a Bíblia. Muitos estavam deixando a Bíblia de lado e colocando outras coisas à frente, né? As suas teses, elas estão em cima disso, porque a igreja estava vivendo um momento de declínio, onde muitos homens, incluindo Martinho Lutero, que foi o grande nome para a Reforma Protestante, decidiram se colocar à frente, né, e levantar ali a palavra de Deus como única, o sacrifício de Jesus como único, a fé como única, a glória somente a Deus, e também que nós não conseguimos ser salvos, né, por obras, mas sim pela graça. Então Martinho Lutero foi um precursor, um grande homem de Deus, que não só ficou calado, né, pastor Rafael, mas ele decidiu levantar o nome do Senhor Jesus Cristo, colocar a palavra de Deus acima de tudo, né, e ele trouxe isso que nós conhecemos hoje como a reforma, e vivemos hoje, né, em cima daquilo que Martinho Lutero conquistou com muito sacrifício, até sequestrado foi, né, Martinho Lutero, né, uma história linda que nós agradecemos a Deus pela vida de Martinho Lutero, 31 de outubro, o dia da Reforma Protestante. É interessante, David, que tem uma profecia sobre Martinho Lutero que 100 anos antes foi morto porque todos que se levantavam contra a igreja romana eram perseguidos e mortos. Muitos foram queimados em praças públicas, outros foram decapitados, e eles queimaram um homem de Deus chamado John Hus. E John Hus falou o seguinte, no dia que ele estava sendo queimado em praça pública: hoje vocês matam um ganso, mas daqui 100 anos vai nascer um cisne, o qual não podereis matar. 100 anos depois nasceu Martinho Lutero, a igreja perseguiu Lutero, tentou matar, mas Deus sempre o protegeu, ele teve que se manter isolado durante muitos anos, mas ele nos deixou essas 5 solas: somente a Escritura, somente a graça, somente a fé, somente Cristo e somente a Deus a glória. Paulo Marques. São pilares importantes, né? Essa história de John Hus, eu lembro que eu vi num livro, é uma história que somente a gente pode ter certeza que é o Espírito Santo, né, pastor Rafael, irmão David? É o Espírito Santo movendo a pessoa, né? E Martinho Lutero, sendo monge, estando naquele lugar, ele tinha conhecimento de tudo, né? Mas quando o Espírito Santo move alguma coisa dentro da pessoa, é completamente diferente. Eu vejo na história de Daniel a mesma coisa. Ele é exilado no lugar, né, junto com os amigos dele, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não deixaram a cultura pagã entrar sobre a vida deles. Eles separaram a vida para fazer, sim, a vontade de Deus, né? Movido pelo Espírito Santo. Tudo é movido pelo Espírito Santo. Ninguém foi convencido por alguém, mas sim convencido pelo Espírito Santo. Tudo isso a gente pode ver
que é o mover do Espírito, né? Tanto do Martinho Lutero, o João Hus também, é Espírito Santo, para ver tantas coisas que aconteceu, né? Tantas mortes, e sobre tudo isso, chegou até nós há tantos anos, há 1000 anos, 2000 anos, 3000 anos, chegou até nós. E estamos aqui também, sendo um propagador do Evangelho, trazendo a mensagem de Cristo para as pessoas. E também recebendo, né, através do Espírito Santo, o mover para assim alavancar o Evangelho através de cada vida e de cada coração, em nome do Senhor. Ótima palavra do Paulo Marques, e bem lembrado sobre, né, a história de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego na Babilônia. Não sei se é esse o livro, mas vou deixar uma indicação para aqueles que quiserem conhecer um pouquinho mais da história. É o livro Heróis da Fé, que conta de 20 homens, inclusive John Hus e Martinho Lutero, que impactaram a história da igreja. Então fica aí a indicação do livro Heróis da Fé. E talvez você que está nos escutando parte da história da Reforma Protestante pode dizer, mas e para minha aplicação de hoje, do meu dia a dia, né? O que serve essa história? Primeiro, que hoje nós temos a liberdade de adorar a Deus. Nós, graças a Deus, vivemos num país que temos essa liberdade, e nós temos a igreja evangélica, né? A igreja cristã evangélica, mais conhecida também como os protestantes, justamente por essa reforma que foi feita através de Martinho Lutero, e falando que somente as Escrituras. Então guarde, se você quer ser abençoado, a sua carta magna, o seu direcionamento está nas Escrituras. Somente a graça, é a graça de Jesus Cristo pelo qual nós podemos ser salvos. Somente a fé, o verso que nós lemos que impactou Martinho Lutero, mas o justo viverá da fé. Então é a nossa fé em Deus que move o impossível. Somente Cristo, só há este nome debaixo da terra pelo qual podemos ser salvos, o nome de Jesus Cristo. E somente a Deus glória. Só há um único Deus, composto por Pai, Filho e Espírito Santo. E a Ele seja toda a glória. Aplique essas 5 solas na sua vida, na sua história, trajetória, no seu lar, na sua família, e você será abençoado no nome do Senhor Jesus. Agora então eu te convido a abrir o seu coração, pois nós vamos falar com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé e falar com nosso Deus e Pai. Ele tem o poder de nos abençoar. É momento de oração. Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, por mais essa noite, ó Deus. Obrigado, Deus, por esta noite de quinta-feira, um dia que o Senhor fez. Obrigado, Senhor, porque até aqui nos sustentou o Senhor, ó Deus. Debaixo da Tua palavra, nós estamos vivos, nós estamos bem, e nós queremos te dar toda a honra e toda a glória nesta noite, ó Pai. Porque só o Senhor pode fazer aquilo que o homem nunca vai conseguir fazer. Só o Senhor pode nos dar a vida e a vida eterna. Por isso, ó Deus, nesta noite nós queremos declarar o poder que há na Tua palavra. O poder que há no Teu nome, Senhor Jesus. E o grande poder, como diz a Tua palavra, de graça que há no Senhor. Pelo Teu grande poder em graça, ó Pai, eu peço por esses irmãos e irmãs, jovens, ó Deus, senhores, todos que estão nos acompanhando, ó Pai, pela rádio, pelas lives, ó Deus, em nome de Jesus, alcance essas pessoas, ó Pai. Há muitas pessoas que precisam ser tocadas agora, ó Deus,
com um toque de cura, um toque de transformação, ó Pai. Nós cremos na Tua palavra, cremos no Teu poder, cremos no Teu grande poder em graça, ó Pai, uma graça inesgotável. Por isso toca nesta noite essa vida, ó Pai, que crê assim como nós nesta noite, que só o Senhor tem poder para mudar toda a situação. Traz cura, traz transformação, Senhor. Entra nesta casa hoje, trazendo salvação a este lar, ó Pai. Eu declaro a cura, a bênção sobre estas vidas que oram conosco nesta noite, crendo, ó Pai, com fé no Teu Filho Jesus, crendo na Tua palavra, ó Deus, que é a única, a qual tudo que nós observamos e vemos se fez pela Tua palavra. E nós Te damos desde já glórias, glórias ao Teu nome, ó Pai, e pelo grande livramento que o Senhor nos dá e pela bênção que o Senhor está derramando sobre todos os lares nessa noite. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.